Você já deve ter se perguntado por que eu faço parte dessa família. Alguém já se perguntou? Por que esse fulano faz parte da minha família? Porque ele é meu irmão, porque ele é meu pai, porque ele é minha mãe. Como isso acontece? Então, hoje eu escolhi esse tema para a gente esclarecer por que nós estamos dentro daquele contexto familiar. Então, vamos definir. Família é definido como pessoas que têm grau de parentesco, certo? Só para vocês verem, entenderem. Quando nós estamos ainda no plano espiritual, antes de nós nascermos, nós fazemos um plano de voo. Por que um plano de voo? Porque as situações, elas não são engessadas. E elas mudam. A vida é muito dinâmica, tanto lá quanto aqui. Então, orientado pelos nossos mentores, espíritos familiares, anjos da guarda, sei lá o nome que vocês quiserem dar, há uma reunião e nós decidimos, certo? Então, eu peço para vir numa família A, porque eu sei que eu tenho um defeito, e aquela família pode me ajudar a combater aquilo. Então, imaginem o seguinte, quando nós estamos lá, nós nos prometemos muita coisa. Corrigir os nossos erros de personalidade, nossas distorções, né? Mais corretamente, nossas distorções de personalidade, nossas más índoles. O que é índole? Índole é a somatória de tudo que eu aprendi e não aprendi em outras vidas, certo? Ela é a nossa estrutura de personalidade. Então, o que é a índole? Índole é, eu sou calmo, eu sou colérico, eu sou raivosa, eu odeio fácil, eu sou bondosa. Isso faz parte da minha personalidade. Então, eu sou uma pessoa calma, tenho uma índole de calma, eu conquistei isso. Independente da situação, eu vou manter minha calma. Percebeu? Se eu tenho uma índole colérica, o que vai acontecer? Independente do que aconteça, eu vou surtar. Tá? Às vezes, um probleminha mínimo, eu já começo a surtar, arrancar os cabelos, a xingar todo mundo e não olho para a solução. Eu venho para corrigir isso. Então, eu vejo algumas distorções, às vezes, distorções, mesmo que eu não sei de onde vem, mas acaba se entrando na cultura popular, que aquele parente difícil, ele nasceu na família para ensinar uma lição. Vocês acham isso? Não. Ele não nasceu na família para ensinar uma lição. Ah, porque ele é, vou voltar lá, o colérico, todo mundo tem que aguentar, porque ele veio na... Não, ele veio para se corrigir. Todo mundo veio para se corrigir, gente. Deus não tem mão vingativa. Porque é isso. Ah, ele é colérico, ele é daquele jeito, todo mundo tem que aguentar, dizer amém. Vocês acham isso? Que Deus colocou ele como mão vingativa de todo mundo? Não. Ele veio para se corrigir. Ele está fracassando. Deu para entender? Ele está fracassando. Ele não está se corrigindo. É ele fracassando. Vamos voltar um pouco a essa estrutura de família. Então, eu peço para nascer em certa família. Claro que eu já tenho vínculos de afinidade com aquelas pessoas, certo? Nós temos mais de 100 reencarnações como humanos, e eu fui criando vínculos, fui criando amizade com as pessoas, por mais hostil que eu seja, certo? Algumas pessoas simplesmente gostam de mim, mesmo que eu tenha uma má índole, e venho repetindo isso, e venho fracassando, Aí, por exemplo, eu tenho uma índole alcoólatra, eu já fracassei outras reencarnações como alcoólatra, o exemplo, né? Aí eu preciso corrigir isso, estou lá no plano espiritual, eu tenho uma visão mais ampla das realidades, e eu falo, eu preciso nascer numa família que seja mais rígida, que a mãe e o pai não tolerem isso, tá certo? Não esqueçam que cada vez que nós nascemos em outra realidade, tá? É um novo momento familiar, é um novo momento social, é um novo momento político e histórico. Então, algumas coisas que eram aceitas
como normalidade no século passado, nesse não mais. Nesse já é crime, certo? Exemplo, até 1977, tá? O marido matar a mulher era defesa da honra. Não é nem, a gente fala século passado, mas não faz tanto tempo assim, tá? Vocês lembram não sei se vocês lembram disso, que teve um cara, eu não lembro o nome dele, que ele matou a mulher e ele saiu livre e limpo, porque ele achou que a mulher dele estava traindo e o júri aceitou isso. Aí a mulherada fez protesto, as feministas eram protesto, mas ele estava no direito dele, o que é um absurdo, né? O que é um absurdo. Hoje já não se tolera isso. Feminicídio é crime. Tá certo? É crime. Porque a sociedade ela vai evoluindo e vai se tornando mais justa. E as pessoas, porque quem faz a sociedade somos nós. Certo? Nós vamos nos tornando mais justos. Tá? Então, voltando ao exemplo, eu tenho uma tendência alcoólatra. Já fracassei, venho repetindo isso nas minhas reencarnações. E aí, aconselho, às vezes, até dos meus espíritos familiares, mentores, anjos da guarda, que vocês quiserem chamar, ele fala, olha, é bom você não nascer naquele meio que você tem nascido. É melhor você entrar numa família que é mais rígida, certo? Aí eu renasço. Prestem atenção. Criança não é uma folha em branco, hein, gente? Que a gente ouve muito essas bobagens. Ah, criança é uma folha em branco. Não, não é. É um espírito que já tem experiências. E ele vem vindo com essas experiências. Fracassos e vitórias, como todos nós. Aí eu nasço numa família que o pai não bebe, a mãe não bebe, são rígidos contra isso, certo? Eu estou num novo momento, numa nova realidade. Eu sou educada a isso. Vamos supor que eu tenho mais 2 irmãos. Eu estou sendo educada a mudar isso, mudar a minha índole. Até a não ser que a índole seja muito, muito forte, eu vou aceitando como criança esse novo momento. Quando chega por volta dos 10, 12 anos, a pré-adolescência, começa a surgir a índole, certo? Começa a surgir essa índole. Então, como é que na psicologia se sabe como a criança está entrando na adolescência? Quando ela começa a mudar o paladar. Então, por exemplo, a mãe sempre serviu abacaxi, a criança nunca gostou. Aí, de repente, ela começa a experimentar e ama abacaxi. Ela está entrando na adolescência. Tá? A psicologia não diz isso, mas nós sabemos. Ela está trazendo aquela personalidade, essa índole começa a surgir com mais força, porque nunca abandonou, tá certo? E aí o que acontece? O adolescente, muitas vezes ele fica conflitado. Por quê? Porque é como se ele tivesse 2 personalidades. O novo momento, a nova realidade, a nova educação, e a índole anterior. Está dando para acompanhar? E a índole anterior. Então, às vezes ele é uma, às vezes ele é outro. Deu para entender? Esse é o conflito. Quanto mais diferente for o atual momento da índole, mais conflito o adolescente terá. Deu para entender? Isso não quer dizer que quando ele se tornar um adulto, ele será um fracassado. Quando eu falo fracassado, em termos de repetir os erros. Tá? Então, a gente ouve muito isso, acho que todo mundo já ouviu. Nossa, mas meu filho, na adolescência, deu tanto trabalho e se tornou um adulto maravilhoso. Já ouviram isso, né? Por causa disso, é uma briga entre a índole e esse novo momento histórico. Essa nova realidade que ele está enfrentando. Tá? Mas e aí? Quando ele recai, vou voltar ao exemplo que eu dei antes, vamos supor que eu recaia no alcoolismo. E o pai e a mãe, muitas vezes, começam a se culpar. Não, eu fracassei. O que eu fiz? Eu tenho 2 filhos maravilhosos, agora esse eu fracassei. Eu pergunto para vocês, foi pai e mãe que fracassou? Não. Quem fracassou foi ele.
que recaiu na índole, recaiu no defeito. E vai pagar por isso. Tá certo? E vai pagar por isso. O alcoolismo, eu estou dando um exemplo, mas isso é em tudo, tá certo? O mau caráter, que rouba, que furta, tudo isso também está dentro da má índole. Tá? E algumas coisas mais graves ainda, né? Então, vamos lá. E quando nasce uma criança com problemas muito graves? Tá? Bebês que às vezes já nascem com câncer, o mongoloidismo, o autismo. E o pai e a mãe, muitas vezes, acham que isso é castigo de Deus. Gente, isso é castigo? Claro que não. O que aconteceu? Aquele espírito, ele tinha uma travessia difícil, certo? E aquela pessoa, aquele casal que aceitou ele como pai e mãe, e toda a família em volta, certo? Eles aceitaram ajudar na travessia por abnegação, por caridade. Não é castigo. Deu para entender? E por que as pessoas nascem assim? Porque elas modularam. Modular quer dizer dar forma, tá certo? Dar forma. Então, vocês imaginam, por exemplo, Vou no extremo, para ficar bem claro. Uma pessoa, um torturador da Segunda Guerra Mundial, do Terceiro Reich. Como vocês acham que as pessoas vão nascer? Deformados. E por quê? Porque até hoje, nos museus do Holocausto, certo? As pessoas que vão visitar os museus no Holocausto, que tem na Europa, né? Quando elas entram lá, que tipo de pensamento elas emitem? O pior possível, né? O pior possível. O espírito, ele não nasce porque ele se arrependeu, porque ele é bonzinho. Muitas vezes sim, mas muitas vezes não. Ele emite uma forma de pensamento. A forma de pensamento de um é como uma pedrinha batendo no teu corpo. De 2, de 3, de 1000, de 100, de 100.000. Gente, deforma o perispírito, ou modelo estrutural energético. Como ninguém faz um bolo redondo numa forma quadrada, o que acontece? Aquele espírito vai nascer naquela forma, deformado. Tá? Então, se Deus é justo e bom, Ele não castiga ninguém. Deu para entender? Nós, ação e reação. Ação e reação. Aí, aquele espírito, eu sei que vai passar por um aperto, uma criança que vai nascer com um câncer, tá? Ele não foi uma pessoa boa, não adianta iludir, tá certo? Eu gosto muito de lucidez. Gosto que a gente façam as coisas, mas com consciência. Adianta ficar, não, bababá, ele veio para ensinar uma coisa para a família. Não. Não. Porque não teria utilidade. Se o espírito é evoluído, ele tem muito mais trabalho para fazer, trabalho útil para a humanidade. Deu para entender? Ele veio, entre aspas, como castigo. Lei de ação e reação. Ação ruim, qual é a reação? Pior ainda, né? E aí o casal aceita ajudar ele naquela travessia. Aceita, não é imposto. Deu para entender? Aceitamos. Nós aceitamos. Por isso que não tem o direito de destratar. Ninguém da família. A família toda aceitou, não foi só pai e mãe. Tio, tia, primo, todo mundo aceitou aquele espírito, sabia que ele vinha daquela forma, certo? Passar por aquele perrengue, mas aceitou. É como alguém que vai fazer uma viagem difícil e eu falo, não, pode contar comigo. Não, eu vou com você. Não, eu vou com você. E chega na hora H, o que eu faço? Ah, não, vai você sozinho. Aí eu fracasso no meu compromisso. Deu para entender? Vocês imaginam um médico fazendo uma cirurgia, aí de repente ele fala assim, estou cansado, larga o paciente aberto, vira as costas e sai. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso que acontece. Então,
nós aceitamos. Nada é imposto, e muitas vezes por caridade e por abnegação. Aí, voltando àquele espírito lá, o mais complicado, o colérico, o raivoso, é claro que ele está plantando deformações para ele, tá certo? Tanto, vou voltar lá na psicologia, que a pessoa que é colérica, ela comumente, ela tem AVC ou parada cardíaca, porque cada vez que ela surta, ela joga uma quantidade de adrenalina no corpo dela, que o que acontece? A adrenalina é importante, mas se você se mantém no estado de adrenalina, você vira uma pessoa bomba, vira um homem bomba. Tá? Quem estuda isso é uma ciência chamada psiconeuroimunologia. Se alguém quiser procurar na internet, que na internet tem de tudo, né? Amo a internet. Então, o que é estrutura de família? Eu aceitei. Aquele parente difícil, não, ele não nasceu para ser difícil. Não foi só eu que nasci para me melhorar. Ele também. Ele também. Então, ele está fracassando. Pai e mãe, você fez o que era correto, encaminhou seu filho, educou de uma forma correta, e ele está fracassando em conseguir dominar a sua má índole, o fracasso é dele. Deu para entender? O fracasso é dele, não é seu. O que não pode é pai e mãe fazer o discurso furado. Então, chega a falar para o filho, você não pode mentir. E ele vê a mãe e o pai mentindo à torta e à direita. Sabe? Você não pode roubar. E ele vê o pai e a mãe bancando o esperto. Sabe, assim, de roubar, de dar jabaculê num e no outro. Porque o exemplo vale muito, gente. O exemplo vale mais que 1000 palavras. Então, não adianta. Aí, nesse caso, fracassou quem? Pai e mãe. Fracassou a família. Então, a nossa responsabilidade no todo, não é só com os nossos filhos, no todo da família, é muito grande. Ninguém está lá por um acaso. Nós aceitamos. É isso que eu queria que você ficasse bem na mente de vocês. Mas, aquele parente difícil, ele nasceu para quê? Para mudar, para melhorar. Não foi só eu. Todo mundo tem que se melhorar, todo mundo tem que evoluir. E nosso planeta é um planeta de pressão evolutiva. Não adianta ficar, é pressão evolutiva. Tá? Tanto que ele tem, cada vez que a humanidade sobe um degrau em nível de cultura, mais rápido é a reação. Deu para entender? Mais rápido é a reação. Vocês imaginam o seguinte, uma criança de 8 anos, ela está aprendendo a tabuada, certo? E ela erra a tabuada. Ela está errando, ela está aprendendo. O que faz? A gente, como pai, mãe, professores, você insiste, aprende, repassa de novo, repassa de novo, repassa de novo, certo? Agora, um filho no colegial, ele pode errar a tabuada? Pode? Não. Por isso que Jesus disse, quanto mais é dado, mais será exigido. Então, quando você chega a um certo nível, algumas coisas não são mais toleráveis. Errou, vai pagar no ato. Isso como pessoa, como família e como sociedade. Tá? Aí vocês podem falar assim, Marisa, mas eu não entendo muito o que é pressão evolutiva. Não. Com que preço paga o alcoólatra na saúde dele? O craqueiro, o viciado em droga. Qual é o preço que ele paga? Um preço alto. Isso é pressão evolutiva. Deu para entender? E dependendo do nível que a pessoa tinha condição de estar e não está, por preguiça mental, por recair no erro, ou às vezes o espírito até diz o seguinte, não me deixa fracassar. Para o plano espiritual. Por favor, se eu entrar nesse caminho de novo, vocês não me deixam fracassar. Eu vou contar uma história para vocês, verídica, de uma pessoa que é a amiga da minha filha.
Eu vou cortar um pouco o começo, mas vocês vão entender. Esse rapaz veio de uma família super bem estruturada. Quando eu falo bem estruturada, não é só financeiramente, tá? Eu falo psicologicamente também, que dá bons exemplos, um pessoal estável, uma família ótima. E ele começou a se drogar. Presta atenção, pai e mãe. Não é má influência. Não é amigo. Ah, porque foi influência dos amigos. Isso é máscara, hein, gente? Ele optou. Só tem uma pessoa que é responsável pelos seus atos. Quem é? Você mesmo. Ah, porque meu amigo estava fazendo... Se você estava com aquele amigo, com aquela turma, você tem afinidade. Concorda comigo? Então, a culpa só é de quem? Sua. E aí esse rapaz entrou no mundo das drogas. Começou como brincadeira, não sei o que lá, mas algum lucro ele achou que tinha. E aí, quando acha que vai dominar, não dominou, foi internado, ficou internado, porque quase morreu de overdose, babá. Bom, vocês sabem que é caro para chuchu, né? É fácil de entrar e difícil de sair. Aí, esse cara saiu, ficou uns tempos limpo, sem se drogar. Dali a pouco, o que ele fez? Se drogou de novo. E de novo foi para o fundo do poço. Certo? Tá. Aí a mãe, para internar ele, os pais para internar ele, venderam o carro da mãe. Já está impondo sacrifício na família. Tá? Tá bom. Aí voltou, ficou mais uns tempos limpo. E aí, é o que eu falo. Ele deve ter dito lá do outro lado, não me deixa cair nisso. E um dia ele saiu com os amigos, foi para um sítio que era da família dele, reunido com os amigos, e lá cheirou tudo que tinha direito, certo? Bebeu, cheirou tudo que estava direito, e quando ele achou que ele estava bem, ele voltou dirigindo. Gente, esse cara sofreu um acidente, mas um acidente que ele arrebentou todos os ossos do rosto, quebrou costela. Ele ficou 5 meses numa UTI. 5 meses numa UTI. Eu não conheço o pai e mãe dele, mas sei que o pai e mãe deviam estar desesperados. Bom, resumindo, ele ficou não sei quantos anos fazendo cirurgia plástica, porque deformou tudo, né? É claro que ele estava sem cinto, né? Estava lá, para lá de Bagdá. Aí, o que fizeram? Tiveram que tirar pedaço das costas e refazer a musculatura e refazer o rosto. Pagou um preço caro pelo vacilo, né? Mas vê como isso foi bom para ele. Hoje ele não pode ver nem talco de bebê. Foi um renascimento? Sem dúvida. Se eu conhecesse a mãe dele, o pai dele, eu nem sei, de repente lastimo. Ai, meu filho sofreu um acidente. Gente, foi a melhor coisa que aconteceu na vida do filho deles. Você entendeu? Ou ele estava morto por overdose, morte precoce, entra como suicídio, não sei se vocês sabem disso, ou ele estaria morto por traficante. Foi ou não foi bom para ele esse acidente? Foi excelente, tendo uma visão lúcida. Precisava passar por isso? Não, se ele não tivesse entrado naquele caminho. Não precisava. Mas a partir do momento que você faz escolhas, você vai colher aquilo que você plantou. Que Jesus disse, a semeadura é livre, mas a colheita, não. Então, a família, ela é extrema, mas extremamente importante. Ela é a estrutura da sociedade. Se você desfaz a família, você desfaz a sociedade. Porque é a família que cobra. É a família que cobra que vá para a escola, é a família que cobra que tenha uma profissão, porque nós estamos ali perto. E não trate filho como coitadinho. Não, o filho não é coitadinho. Ai, meu filho, coitadinho. Errado. Você está usando máscara. Isso aconteceu com uma pessoa vizinha minha, que o filho dela, desde o primário, ele já tinha uma má índole. Ele beliscava, ele mordia, ele puxava cabelo, do nada. Isso é uma má índole? Ele era extremamente agressivo com as pessoas da escola.
extremamente agressivas. Minha filha estudava, na época ela tinha 5 anos, estudava na mesma sala que ele. E a minha filha reclamava, os professores reclamavam, a mãe achava que era ciúme. Ai, meu filho não dá sorte. A segunda escola que a professora não vai com a cara dele. Gente, isso é real? Não. Aí o que aconteceu? Aí, quando a minha filha fez 6 anos, que ela entrou no prézinho, eu mudei ela de escola e perdi contato. Mas a pessoa morava ali no bairro. Aí passou. Quando a minha filha já estava adolescente, eu encontrei com essa pessoa, com a mãe dessa pessoa, desse garoto, na padaria. E aí, tudo bem? Tudo bem? Aí, como está o teu filho? Ai, você não sabe o que aconteceu. Ele começou a andar com más companhias. Você precisa ver como ele está. Meu, ele é maconheiro. A gente não sabe o que fazer. Gente, ele começou a andar com más companhias? A culpa é da má companhia? Claro que não. Quem escolhe as companhias? Hã? Nós escolhemos nossas companhias. Se você está com uma pessoa, se você trabalha com uma pessoa, a pessoa fala, vamos lá tomar uma cerveja, e você não conhece a pessoa intimamente, você vai tomar uma cerveja, e você vê que aquela pessoa, ela bebe, e depois fica querendo que você beba também. Vocês já repararam isso? Não, bebe aí. Você vai sair de novo com essa pessoa? Claro que não, a não ser que você tenha afinidade, que você tenha ponto de conforto. O único culpado pela nossa vida, quem é? Nós. Independente do meio que nasceu. Gente, independente do meio que nasceu. Você fracassou, é você. Ah, porque minha mãe, porque meu pai, porque não sei o quê. Ah, eu sou assim por causa do meu pai. Não, você é assim porque você escolhe todo dia ser assim. Você lembra do conceito do existir? Quando você concebe, percebe e sente. O que é o existir? Quando você concebe, percebe e sente. Então, não é desculpa. Ah, porque minha mãe não fez não sei o quê, porque eu não comi chocolate quando eu era criança. Sabe, porque minha mãe me dava umas palmadas. Você vai ficar existindo nisso até quando? Vai usar isso como muleta. É um adulto. Admito isso até uns 12, 13, 14, 16 anos estourando. Depois disso, você já tem crítica. Gente, crítica vem de critério. Já tem crítica de fazer suas escolhas, o certo ou o errado. Ou vocês acham que um garoto, uma garota de 17 anos, não sabe o que é certo e errado? Claro que sabe. Claro que sabe. Outra coisa, quando o adolescente ele começa a discordar, certo? A mãe fala A, ele fala B. A mãe fala B, ele fala A. O pai fala C, ele quer D. Certo? Não entra em conflito. Espera passar a crise. Porque o que está acontecendo com esse adolescente? Ele está procurando a sua própria personalidade. Deu para entender? E um jeito dele ter a sua própria personalidade, ele se desvincular das opiniões de pai e mãe. Então, ele faz uma coisa cega. Às vezes, ele acha até que o pai e mãe têm razão, mas ele quer discordar. Ele só quer discordar. Então, não adianta ficar batendo boca. Não adianta ficar batendo boca. E outra coisa, autoridade. Autoridade, esse negócio de criança ter face. Um dia eu estava vendo um programa a respeito disso, e uma mãe perguntou assim, a criança com 8 anos estava nas redes sociais, certo? E a mãe fala assim, mas eu ficar olhando quem está no Face do meu filho não é invasão de privacidade? Gente, pelo amor de Deus, criança de 8 anos é para ter privacidade? Claro que não. É responsabilidade de pai e mãe. A criança nem sabe o que é pedofilia. Ela não entende de quem é a responsabilidade. Primeiro, eu acho que não tem que ter rede social. Da sala, só da sala da escola. Porque toda criança tem o WhatsApp da escola, né? E pai e mãe vai ver, sim. Tem que ver responsabilidade de pai e mãe. Até entendo, às vezes o pai fala, mas chego cansado. Então, meu filho, você não devia ter tido filho. Porque filho demanda tempo,
certo? Custa caro em tempo, custa caro em afetividade, custa caro em dinheiro. Não adianta ficar se iludindo. Filho custa caro. Você tem que doar o seu tempo. Ah, mas eu trabalho... Problema tipo 2. Devia ter pensado nisso antes. Certo? Então, não vem com desculpa. Você falou que podia, agora vai fazer. E tem que fazer direito. Tem que fazer direito. Não, você vai se arrepender lá na frente. Não só nessa vida, como vai arrastar isso durante algum tempo. Então, ser pai e mãe é uma responsabilidade muito grande, porque não foi uma coisa imposta. Eu não posso falar assim, ah, foi Deus que me obrigou. Você aceitou. Por isso que falam, Deus nunca dá o frio maior que o cobertor. Porque se eu aceitei, é porque eu achei que eu podia carregar. Não é verdade? Então, se eu falo, não, deixa comigo, deixo com você. Deixo com você. Aí, se você não faz o seu trabalho, quem fracassou? Você. Só que não tem a desculpa do outro ficar, ah, não, porque minha mãe, porque o meu pai me largou a minha mãe quando eu tinha 7 anos, porque eu sou um revoltado. Não, senhor. Você toma as suas atitudes por você. Não fica culpando o outro, porque isso é máscara. É pura máscara. Gente, perguntas? Consegui ser clara? Consegui? Então, vou só dar uma repassadinha, porque é muita coisa para vocês guardarem na mente. O que é família? Pessoas que têm grau de parentesco, certo? Definição oficial. E como se forma a família? Nós aceitamos aquelas pessoas no nosso meio, tá certo? Nós aceitamos. Quando? Antes de nascer. Houve orientação? Houve. Orientação dos nossos mentores, espíritos familiares, anjos da guarda, sei lá o nome que vocês quiserem dar. Tá? Aquele parente difícil, ele nasceu para ser difícil? Não, ele nasceu para se corrigir. Assim como eu, como vocês, ele também nasceu para se corrigir. E se ele não se corrige, o que está acontecendo? Ele está fracassando. Assim como eu, se não me corrigir, estarei fracassando. Deu para entender? Estarei fracassando. E aí o que acontece? Rapidinho. Você imagina o seguinte, eu entro no primário, tenho 7 anos de idade. A minha classe, todo mundo passa, eu repito, certo? No ano seguinte, eu estou com 8 anos, no meio de crianças de 7. Aquela classe passa, eu continuo lá. Aí, dali a pouco, continuo repetindo. Eu estou com 12 anos, no meio de uma sala de 7. Certo? Veja esse nível evolutivo. Aí, o que aconteceu? Eu vou perdendo os meus vínculos. Porque eu já não me identifico com crianças de 7 anos. Certo? Eu não me identifico mais. O planeta como um todo, ele também evolui. E tem um tempo. É um tempo largo, mas tem um tempo. Então, desde os anos 50, aqueles espíritos que estão nascendo, não estão se corrigindo, aquelas índoles muito graves, má índoles muito graves, já não estão renascendo no planeta Terra. Aí, quando o pessoal fala, os infernos, figuramente falando, né, porque não existe inferno, os infernos estão sendo esvaziados, é verdade. Tá certo? É verdade. Mas o espírito, algumas coisas, já não cabem mais nesse planeta. Então, eles vão para um outro planeta, onde lá, certo, ele vai alavancar. Ele vai alavancar em termos de cultura. Mas, bom, vamos dar um exemplo. Exemplos egípcios. Eles foram, os chineses, né, mas no caso dos egípcios, eles foram exilados do planeta Capela, da constelação Capela, certo? Vieram para o Brasil, nasceram normalmente, vieram transferidos para o plano espiritual e nasceram normalmente, tá? Ninguém nasce do nada. E aí o que acontece? Lá o planeta alcançou um nível e eles não, tá? Era criança de 15 no meio de 7, criança de 7 anos. Aí eles foram exilados para o planeta Terra. Por isso que na história não se entende como, de repente, a gente vivia praticamente em caverna e estávamos construindo pirâmides. Porque eles trouxeram essa cultura de lá. Tá certo? Trouxe essa cultura de lá. Tá? Gente, dúvidas? Não? Então, assim, a pessoa
Ah, A gente pode ajudá-la só se ela quiser essa ajuda. claro. Não tem como a gente fazer mais, mesmo ela não querer. Não, ela não querendo, ninguém faz. Jesus não disse, faz por ti que eu te ajudarei? Então, se Jesus não conseguia fazer por quem não queria, nós menos ainda. Então, quem está para ajudar tem o seu limite. Claro, claro. Você não pode tomar decisão pelo outro, sabe? Não pode tomar decisão por outro. Por exemplo, eu sei de um caso do filho que está no mundo do crack, lá em São Paulo, e quando está frio, quando está chovendo, a mãe se arrisca horrores em tentar levar agasalho, levar alimento para o filho. A família toda sofre. O fracasso dele faz com que toda a família sofra. Aí você fala, mas é castigo para a família? Não, ele traiu todo mundo, inclusive a si mesmo. Deu para entender? Ele traiu todo mundo, inclusive ele. Ninguém veio para ser craqueiro, para perder a reencarnação como morto-vivo. Deu para entender? E todo mundo tem limite, gente, em relação ao outro. Em relação a nós, não, mas em relação ao outro, sim. É que as mães ficam muito angustiadas de poder fazer mais pelo filho. Mas você entendeu agora que o fracasso é dele? Se você tem consciência de que você fez o que você deveria, que você deu as orientações dentro do teu possível, certo? É ele que está fracassando. Ele pode até inventar uma máscara. Ah, porque eu fui muito pobre. Ah, porque... Não, isso não é desculpa. E daí? Eu também fui muito pobre. Aliás, acho que todo mundo aqui, né? Porque a realidade era outra. A sociedade nunca foi tão rica em termos de material. Os reis, eles não sabiam ler e escrever. As rainhas costuravam a própria roupa. Aquilo não é Hollywood, não, viu, gente? Tá? Hollywood que aparece tudo lindo, maravilhoso, né? As rainhas, né? Não, isso não existia, não. Você estudarem mesmo a história, vê que os reis eram analfabetos. E muitos morriam por comer comida envenenada. Deles mesmos, né? Porque não se sabia. Né? Água contaminada. Se você estudar, é bom estudar um pouco a história para você ver como a realidade mudou muito, mas muito mesmo. Deu para entender? Não, pai e mãe não têm culpa pela escolha dos filhos. Tá? Todo dia a pessoa acorda e escolhe aquilo. Como disse o Chico Xavier, você não pode mudar o passado, mas hoje você muda o seu amanhã. E o cara, o que ele faz? Ele não quer mudar o amanhã dele. Ele se mantém ali. Existem alguns caminhos que são difíceis de sair. Tá? São bem difíceis de sair. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com as escolhas. Espero ter sido clara e obrigada, viu?